Dia 25 de abril de 2022, Coronel Paul, são 9 horas e 30 minutos no Rio de Janeiro. Ontem eu assisti um vídeo Visão da Tropa, eu costumo assistir os vídeos que me encaminham, né? Onde o Major Henrique tratou de responder uma pergunta que foi feita sobre os convocados. Se os convocados teriam direito à grana e quando eles voltassem para a inatividade, o que ia acontecer com eles e tal. E o Major Henrique tratou de tempo de serviço, tratou de promoção e disse que a lei não previa essa situação. Eu achei muito interessante o vídeo. Agora, eu já comentei algumas coisas no entorno disso que eu vou voltar a comentar aqui, porque eu acho que a gente tem que avançar um pouco, mostrar outros problemas que estão relacionados a essa Lei 9.537 e também ao Estatuto dos Policiais Militares, para que as pessoas possam ter um entendimento melhor do caos, porque vivemos o caos em termos de legislação e regulamentos na Polícia Militar. Muito bem citou o Major Henrique que a convocação está prevista no artigo 8º. Diz lá: os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo. Sai da reserva e vai para o serviço ativo, em caráter transitório, obviamente, e mediante aceitação voluntária. Ele tem que aceitar. Por ato do governador, só o governador pode fazer isso, desde que haja conveniência para o serviço. Eu já expliquei, mas volto ao tema. Qual seria a conveniência para o serviço de você convocar alguém que está lá na reserva remunerada e trazer de volta para a ativa? Eu só consigo entender duas conveniências. Primeira conveniência: atender a falta de efetivo. Então nós estamos com falta de efetivo para executar nossa missão de preservação da ordem pública e a realização do policiamento ostensivo. O governador entra em contato com o comandante-geral, se avalia aí quantos nós podemos convocar da reserva remunerada, porque tem que estar em condições de saúde, por exemplo, para voltarem ao serviço ativo para suprir essa lacuna de efetivo. Pronto. Isso está plenamente explicado, está plenamente justificado. A segunda conveniência é quando você tem alguém que é muito bom, que é um grande especialista em determinado assunto, e ele passa para a inatividade. E você fica com essa carência no serviço ativo. Então, ele é o melhor policial militar em tecnologia da informação. É muito importante a presença dele no serviço ativo. Ele é o cara, vamos usar essa expressão, né? Ele é o cara. O governador, junto com o comandante-geral, tenta convencer a esse super especialista a voltar ao serviço ativo. Ele, aceitando, o convoca, supre a deficiência. São essas duas. Acabam aí. Eu não consigo descobrir nenhuma outra conveniência. Tanto é que eu falei que no tocante à convocação do comandante-geral e do chefe do gabinete do comandante-geral, que são oficiais que estavam na reserva remunerada e foram convocados, eles não atendem nenhuma das duas conveniências. Não atende nenhuma conveniência dessas. É a grande verdade. Então foi uma decisão com caráter de pessoal, um interesse pessoal do governador ou de alguém que pediu isso ao governador. Aí não atende aqui as conveniências da convocação, lamentavelmente. Ou então eu vou ter que entender
que não exista nenhum coronel da ativa que tenha capacidade de ser chefe do gabinete do comandante-geral, a não ser esse que foi convocado. E não existe nenhum coronel da ativa que possa ser comandante-geral, a não ser esse que foi convocado. Mas vamos lá na nossa tempestade perfeita, Lei 9.537. Ela criou a GRAN, fez a GRAN ingressar no sistema remuneratório através do artigo 10. O militar do Estado em efetivo serviço fará jus às seguintes gratificações: risco de atividade militar. Bem, então se o convocado passa para o exercício, passa para ser ativo, para o serviço ativo, então ele tem direito à GRAN. Então ele tem direito a receber a GRAN. Vamos ver mais à frente os problemas disso. O que é a GRAN? A gratificação está prevista no artigo 19A. A gratificação de risco da atividade militar é fixada no percentual de 62% e 50 centésimos, tem base de cálculo correspondente. Chama atenção para essa parte. Tem base de cálculo correspondente ao somatório do soldo e eventual diferença de soldo. Gratificação de habilitação profissional e gratificação de regime especial de trabalho. Policial militar, no caso do bombeiro ou bombeiro militar, e é devida ao militar do Estado em virtude das peculiaridades inerentes à carreira militar, cuja condição está relacionada ao sacrifício da própria vida em defesa e segurança da sociedade. Aqui temos que puxar um freio de mão. Só quem tem diferença de soldo é veterano e pensionista que o marido faleceu tendo essa diferença de soldo. Então, a GRAN estava prevista para ser paga a veteranos e pensionistas. É o que se conclui. Ou então é um erro. Houve um erro aqui na elaboração desse artigo 19A. Porque eles incluíram aqui os veteranos e as pensionistas. Somos nós que temos a diferença de soldo. Vamos mais para frente. Artigo 40. A partir da entrada em vigor dessa lei, fica absorvida pela GRAN a indenização de auxílio moradia. Quer dizer, quem ganha a GRAN não pode ganhar o auxílio moradia. Perdeu. É vedada, parágrafo 2º, é vedada em qualquer hipótese a acumulação da gratificação de risco da atividade militar com a indenização de adicional de inatividade. Então, quem ganha a GRAN perdeu o auxílio moradia. E quem ganha a GRAN não pode ganhar o adicional de inatividade. É o que está previsto aqui. Embora, como eu falei, lá no artigo 19, ele previa que veteranos e pensionistas recebessem a GRAN. E ele não pode tirar a indenização de adicional de inatividade, porque isso é um direito adquirido. Olha que lei maluca. Não, como é que a lei pode impedir que eu receba os dois, se ela não pode me tirar um direito adquirido? Então, o que acontece? Quem estava na inatividade recebia diferença de soldo e adicional de inatividade. E o ativo recebe a GRAN. Ele não tem mais diferença de soldo e não vai receber o adicional de inatividade. Agora, você pegou o inativo, que tinha o posto acima, a diferença de soldo e o adicional de atividade, e convoca ele, aí é que eu fico preocupado, porque a Polícia Militar não conseguiu nem pagar a GRET, o reajuste da GRET. O bombeiro conseguiu pagar na frente. Nós vamos receber, está previsto para que nós recebamos nesse mês agora de abril a diferença da GRET e os atrasados.
Então, o que acontece? Se a pessoa voltou da inatividade e veio para ativa, ela tem direito a receber a grana, mas ela tem que perder a diferença de soldo e o auxílio inatividade. Então vamos usar o exemplo do próprio comandante-geral. O comandante-geral, quando estava na inatividade, ele ganhava diferença de soldo, porque ele era coronel mais 20, e o auxílio inatividade. Ele veio para ativa. Cortaram dele isso. Já foi verificado? Estão pagando a ele a grana ou não? Ou ele voltou para ativa e não recebe a grana? Aí está tudo errado. Daí a confusão total e completa. Como o Major Henrique bem colocou, a lei não fez essa previsão. O que se faz? Então ele está na ativa, ganha diferença de soldo, adicional inatividade. Vem para ativa, perde isso. Tira do contra-cheque dele isso. Coloca a grana. Tá bom. Agora ele vai voltar para a inatividade. Aí o que vai fazer? Vai retirar a grana dele e vai dar a ele de novo, conceder a ele de novo o auxílio invalidez e a diferença de soldo? Fica completamente sem sentido. Fica completamente sem sentido isso. Está uma confusão sem tamanho. Para encerrar, porque já estamos aqui com 11 minutos de vídeo, para encerrar, nós temos um defeito aqui no Brasil, que a gente, quando o administrador público ele pratica um ato, nós nos prendemos à legalidade do ato. Por exemplo, o presidente da República praticou agora um ato que nunca antes tinha sido praticado desde a Constituição de 1988. E concedeu graça a um deputado. É legal? É. O próprio presidente leu lá. Ele é legal. Agora, os atos administrativos, esse do presidente, do governador aqui, quando ele faz as convocações, ele tem que atender a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e esse ato, ele tem presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e autotutela. Esse autotutela aqui, então, é muito importante. Por que é muito importante? Porque é o poder que o administrador público tem de rever o ato que ele fez errado. Então, o governador do estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor Cláudio Castro, ele tem o poder de rever todos os atos que ele fez errado, tanto no tocante à convocação, quanto no tocante a essa parte de mudança na legislação. Ele tem que, junto com o presidente da Alerj, consertarem esse absurdo que é a Lei 9.537. Ele deve fazer isso. Ele precisa para nos atender. A nós, veteranos e pensionistas, ele tem que conceder para nós também a grana e não tirar nada de nós, do que nós já temos, que é direito adquirido. A lei tem que ser assim, senão não existe paridade. Então ele tem que sentar lá no palácio ou dar um pulinho lá na Alerj, sentar com o presidente da Alerj, os dois se acertarem, chamarem seus assessores e consertarem na 9.537, concedendo a grana para veteranos e pensionistas. Agora, não tenho como conceder a grana, não tenho como pagar. Excelentíssimo governador, o problema não existia. O problema não existia. O senhor criou o problema, então o senhor tem que resolver o problema. Porque senão, o que vai acontecer? O senhor quebrou a paridade, dando para os ativos um aumento diferenciado que o senhor não deu
para os veteranos e os pensionistas. O senhor não deu. Só deu para cá. Se o senhor não pode dar para cá também, a solução pode ser terrível. Qual? Para restabelecer a paridade. Qual é a alternativa para restabelecer a paridade se o senhor deu para cá e não pode dar para cá? É tirar daqui. Infelizmente, para restabelecer a paridade, se o senhor não tiver como pagar para veteranos e pensionistas, só vai ter que tirar dos ativos. Em ano eleitoral, isso será uma tragédia para o senhor e será uma covardia com os ativos. Essa é que é a grande verdade. Que já incorporaram esse valor às suas despesas, né? Que estão vivendo já, levando em consideração o recebimento desse aumento, que foi um aumento bastante significativo, em média 25%, alguns até 40%, você imagina. Se nos dias atuais você tem um aumento de 25%, um quarto a mais do que você ganhava, é um aumento bastante significativo. Você faz planos para isso. Agora eu vou usar isso aqui, agora eu vou trocar meu carro, que eu estava precisando trocar há tanto tempo. Agora eu vou conseguir comprar aquele imóvel que eu estou precisando comprar. Aí o senhor vai lá e tira. Vai ser uma covardia sem tamanho e o senhor enfrentará uma crise, talvez a maior crise que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros já geraram ao longo de suas histórias para o governo do Estado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007.